Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, a gente vai falar nesse momento com o nosso colunista, Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Que calor essa noite, hein, Wagner? Muito quente. Nossa, Ventou um falando pouco, bastante, na verdade, no final da tarde ontem. Achei que chegaria a chuva, mas ela não deu a cara ainda, né? Estamos precisando da chuva. O litoral parece que choveu um pouco, mas ainda aquém do que estamos precisando, né? A gente já está tendo aí o maior calor aí do inverno, né? Impressionante, né? As mudanças Verdade, climáticas, né, Wagner? Mas vamos verdade. lá. Bom, Wagner, vamos começar aqui com o relatório, uma oportunidade multibilionária, reaproveitando o apoio agrícola para transformar os sistemas alimentares da Organização das Nações Unidas. O estudo chegou à conclusão que 87% do dinheiro destinado a subsídios agrícolas, ou seja, 470 bilhões de dólares, estão sendo aí mal empregados. De acordo com esse levantamento, a agricultura é um dos setores que mais contribuem para as mudanças climáticas, para a distorção de preços e também prejuízo, consequentemente, para a saúde das pessoas. Wagner, como é que você analisa mais esse estudo? Eu gostei muito desse trabalho, Marilu, porque reforça, né, reafirma, por meio de três instituições importantes, né, a FAO, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e também o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, aquilo que a gente tem insistido há algum tempo, né, que esse modelo de agricultura, ele não é sustentável, ele não é rentável, inclusive, né, porque quando ele causa uma série de problemas dessa ordem, evidentemente o custo que ao final se apresenta não é verdadeiro, né? Então, de fato, é um relatório muito importante que mostra que é preciso mudar o subsídio agrícola que se pratica hoje, né? Em vez de ficar estimulando fundamentalmente o agronegócio com esse modelo de monocultura altamente intensivo em agrotóxico, né? E a palavra é agrotóxico, não vem com esse papo de defensiva agrícola, não, porque é agrotóxico mesmo, né? Algo que mata, que se concentra no solo, na água, que chega na cadeia alimentar, nos afeta diretamente. Isso tudo tem estimulado o desmatamento, tem estimulado, evidentemente, ao final, infelizmente, as mudanças climáticas também. Então, é um relatório muito importante, porque vem de instituições com muita credibilidade internacional, três organismos das Nações Unidas, então não é, como eles costumam dizer às vezes, não é um bando de pesquisador com viés ideológico, ou é aí um bando de ambientalista radical. Não, nós estamos falando de três instituições das Nações Unidas que fizeram um documento bastante sólido, muito consolidado, indicando claramente que é preciso mudar. Como fazer isso? O relatório também dá boas pistas, né? Nós temos que, na verdade, usar esse recurso para a agricultura familiar, para a agricultura de pequena escala, que é, afinal das contas, como nós sabemos, né, quem produz alimento. Né? O arroz e feijão que chega às mesas das pessoas, as hortaliças, as frutas, vem justamente desse modelo da agricultura familiar, da agricultura de menor escala, eu diria. Então, é um documento muito importante, né, que vem às vésperas da Conferência das Nações Unidas para a Soberania, para a Alimentação Segura, enfim, que vai ser a semana que vem, e está também aí nesse bojo de buscar as metas, né, do desenvolvimento sustentável, os famosos ODS, especialmente na produção de alimento mais saudável, com menos impacto ambiental. Então, é um documento bastante importante e acredito que nós devemos dar muita difusão para essa ideia e reforçar a importância do pequeno e médio negócio na agricultura. Mas vou te perguntar em relação a de que forma, né, que a agropecuária provoca aí os efeitos de gases estufa, mas eu queria te falar o seguinte, sobre essa conferência dos sistemas alimentares, Wagner, a gente conversou ontem com a Ana Paula Bortoleto, né, do IDEC, e ela falou que está tendo muita influência da indústria alimentícia e do agronegócio na organização dessa conferência. E aí o IDEC se negou a participar. Enfim, a influência é muito grande, né, da indústria e também do agronegócio, né, Wagner? Veja, Marilu, nós sabemos que no setor de produção de alimento, os estudos indicam que não chegam a 10 empresas que dominam toda a circulação e produção de alimento do mundo. E é evidente que essas empresas têm seus sistemas de informação e sabiam que esse relatório que foi lançado ontem já traria esses documentos, esses resultados.
e não ficaram, sem dúvida, né, inertes a isso tudo. Entraram num jogo de pressão aguda e, inclusive, infelizmente, na conferência. Mas eu acredito também que é um momento de luta política mesmo, de enfrentamento, inclusive nesses fóruns, né? Eu, como participei de algumas reuniões das Nações Unidas, eu sei que é sempre muito desgastante, que as reuniões às vezes levam a gente à exaustão, e muitas vezes a gente não ganha, né? A maior parte das vezes, aliás, a gente perde, mas marcar posição, fazer história nesse momento, não me parece pouco, né? Então, eu respeito a posição do IDEC, mas eu acredito que se estivesse lá marcando posição, indo para o enfrentamento, né, com a qualidade técnica que ela mostrou, eu escutei a entrevista ontem, sabe que eu sou, além de mais que colaborador, sou mais um ouvinte, né? Eu acredito que essa qualidade técnica que está posta, ela é muito importante no enfrentamento das empresas, porque as empresas também se organizam, nós sabemos que tem empresas que, infelizmente, conseguem, por meios não muito claros, não é? Convencer alguns pesquisadores que também geram lá seus documentos que acabam, de alguma maneira, cobertando situações de elevado risco, como é o caso, por exemplo, do uso do agrotóxico, entre outras questões. Então, é preciso, sim, ter muita paciência, ter muita disposição para o debate político, que é um debate acadêmico também, é um debate técnico também, né? E isso tudo ocorre nesses grandes fóruns multilaterais. Eu entendo a posição do IDEC, respeito, mas, do meu ponto de vista, seria fundamental que eles estivessem lá, como outros organismos também estarão, né? E outras ONGs também, enfim, estarão por lá. Então, é de fato um ambiente político, é uma luta política muito aguda. É claro que você não vai lá para legitimar, você vai para discutir, para debater, mas eu entendo que ao mesmo tempo que você está lá, você está de alguma maneira participando do debate e isso pode ser usado contra quem defende essas questões, né? É um risco. Exato. E, Wagner, o setor agrícola aí é desses que mais contribuem mesmo para a mudança climática, como diz o relatório, por meio aí de emissões de gases de efeito estufa. De que forma que se dá essa emissão nessa questão da agropecuária? Veja, Marilu, a primeira questão central é o desmatamento, né? Já que a gente tem aí o avanço da fronteira agrícola, especialmente no caso brasileiro. Então, a retirada da cobertura vegetal é o primeiro índice fundamental. No caso do gado, né, o metano, já que a gente sabe que o gado regurgita, etc., também faz com que produza metano, para também falar rapidamente. Do ponto de vista de infraestrutura, nós sabemos que é necessário transporte também desse material todo que é gerado no campo para os grandes centros urbanos. E isso também gera muita emissão de gás de efeito estufa, porque quando você tem uma produção em larga escala, é diferente quando você tem um pequeno agricultor no entorno da cidade, né? Ele vai lá, enfim, rapidamente o produto chega ao consumidor. Quando você tem lá no interior da Amazônia, né, a produção da soja, até você jogar essa soja primeiro num caminhão, depois na barcaça de soja, depois chega no porto, aí ela vai ser transportada por um outro barco, outro navio, desculpe, para até chegar no outro país. Tudo isso também demanda muita energia e essa energia é fundamentalmente petróleo transformado em combustível. Então, para falar rapidamente, né, esses são os principais itens, né, que fazem com que, infelizmente, o agronegócio seja um grande emissor. Perfeito. Tem mais dois temas aqui que eu quero repercutir com você, Wagner. Um tema é o Brasil, né, que é o quarto país mais perigoso do mundo para os ambientalistas, né? Cuidado aí, Wagner. De acordo com o levantamento da ONG Global Witness, dos 227 assassinatos de defensores do meio ambiente no mundo em 2020, 20 ocorreram em território brasileiro. Então, o Brasil aparece aí na quarta posição, com 20 assassinatos, atrás da Colômbia, com 65, México, com 30, Filipinas, 29, e, inclusive, os indígenas da Amazônia foram as principais vítimas dessa violência contra ativistas ambientais no Brasil, né, Wagner? É um dado aí alarmante, né? Veja, Marilu, infelizmente o Brasil está sempre no pódio, ou enfim, dessa vez em quarto lugar, né? É uma posição, lamentavelmente, que a gente está sempre liderando, né? De ameaças, mortes mesmo, ambientalistas. Eu já fui também, lá nos anos 90, ameaçado de morte, enfim, não é nada agradável, muito desconfortável, mas felizmente não passou de uma ameaça. Isso também não nos merece, a gente tem que continuar. E também não falo isso com orgulho, não é nada confortável essa situação. Enfim, mas é de fato uma situação bastante complicada, né? E a gente sabe que, no caso brasileiro agora, especialmente nos últimos anos, com esse estímulo à compra de armamentos, né? Com a impunidade que a gente verifica aí, com estímulo também para o enfrentamento de ocupação em terras indígenas, isso tudo, infelizmente, leva a um acirramento das tensões e às mortes do lado mais fraco, né?
Então, é um dado que deveria ser usado para reflexão de como nós estamos, na verdade, cuidando, né, do patrimônio ambiental brasileiro, que é, diga-se de passagem, uma responsabilidade atribuída às lideranças políticas por meio da Constituição, né? O famoso artigo 225 da Constituição deixa claramente explícito que nós devemos cuidar do patrimônio ambiental brasileiro para gerações atuais e para gerações futuras. Então, quem está, na verdade, se engajando na luta política para a conservação ambiental está lutando pela Constituição de 88, né? E nada disso é levado em conta. Ao contrário, a gente assiste aí um acirramento na luta por disputa por terras e é evidente que, a partir daí, a questão ambiental ela entra junto, né? Nós sabemos que sem o acesso à terra não tem, na verdade, a prática agrícola, o mesmo uso da especulação da terra, e esse acesso ocorre de maneira criminosa no Brasil, especialmente nos últimos 2 anos, onde a gente mostra claramente, só pegar os dados, a gente vai ver que o desmatamento avança fundamentalmente em unidades de conservação, onde não poderia estar ocorrendo, também em terras indígenas. E aí o resultado, infelizmente, são essas mortes, né? E levando o Brasil a uma posição muito preocupante e que já é histórica, né, Marilu? Infelizmente, a cada ano, quando esse relatório sai, nós sabemos que nós estamos lá em primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, nunca é uma posição confortável e esse cenário não muda, né? É preciso, então, trazer essa discussão a público para que a gente possa mudar esse cenário rapidamente. Eu tenho até a sensação que a gente fica repetindo as notícias, né? Mas são novos dados com velhas práticas, né, de violação de direitos humanos. É impressionante, parece que a gente sempre está falando a mesma notícia, né, Wagner? Agora, entre os assassinados aqui listados, eu vou falar de um, que é o Ari Uru Euauau, né, que ele fazia parte de um grupo em Rondônia, né, que registrava, denunciava as invasões e roubo de madeira no território indígena. Já faz mais de um ano, né, que ele foi assassinado, que o crime aconteceu, e ninguém foi responsabilizado ou preso. Quer dizer, a Deus dará, né? Enfim, quando o assassinato ocorre com essas pessoas, né, enfim, indígenas ou pessoas ali do meio rural, parece que não tem muito interesse em se investigar, né, Wagner? Esse é o grande estímulo, né, Marilu? A impunidade faz com que nós tenhamos aí, infelizmente, essa prática que é histórica, né? A gente pode lembrar lá do Chico Mendes, nos anos 80, do século passado, que foi um grande marco, e, infelizmente, depois dele, vários outros foram assassinados, né? Homens, mulheres, indígenas. Quando não é assassinado, é ameaçado. A gente teve colegas da universidade recentemente também em situação difícil. Enfim, então é um quadro realmente de impunidade que leva, que estimula, né? Que reforça esse tipo de situação, o que é algo inadmissível, né? Em pleno século XXI, nós temos aí a ameaça à vida de quem defende as questões socioambientais. Insisto, quem está lutando pelo cumprimento da Constituição Brasileira de 88. Ninguém está fazendo nada fora da lei, não. Ao contrário, né? Você, hoje, lutar por um ambiente de qualidade é lutar pelo cumprimento da Constituição Brasileira. Isso precisa ficar muito claro, porque com isso a gente consegue descriminalizar, não é, a prática da defesa do meio ambiente. Isso me parece muito importante e deixar claro quem está, na verdade, cometendo o crime, que é quem vai afrontar a Constituição e aí parte, infelizmente, né, para a violência física contra quem está na linha de frente dessa luta. Mas, felizmente, Marilu, tem muita gente envolvida, viu? A gente perde um companheiro, uma companheira, mas outros aparecem e isso é sempre muito salutar, né? Essa renovação também ela é muito importante. Exato, não vão matar, né? A ideia, né? Exatamente. Não, de forma alguma, de forma alguma. É isso aí, a gente até faz uma homenagem à nossa querida Larissa Mies Bombardi, que teve que sair do país, né? Então, por conta aí de perseguições, infelizmente, mas ela está aqui, enfim, presente nos debates também, que é muito importante, mesmo, né, à distância. Agora, Wagner, durante uma sessão temática do Senado, né, sobre os dados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC da ONU, na última sexta-feira, a gente teve aqui a presença, né, da ativista ambiental sueca, enfim, pela internet, obviamente, né, a Greta Thunberg, né, ela criticou duramente, né, a atuação dos políticos aqui, dos líderes. Não vou generalizar, os políticos, tem políticos que estão fazendo sua parte, sim, mas, enfim, líder, né? A gente sabe de quem a gente está falando, né? No trato em relação aos povos nativos, ela disse que as coisas que os líderes do Brasil estão fazendo agora são completamente vergonhosas, especialmente à luz de como vem tratando os povos indígenas e a natureza. Tá aí o recado dessa garota maravilhosa, Greta Thunberg, né?
Fala aí, como é que você viu a participação dela aqui no Senado no Brasil? Veja, Marilô, com muito orgulho, né? A gente, quando assiste uma jovem que está trazendo um debate fundamental, que é o debate intergeracional, né? Quer dizer, na verdade, são jovens que já estão tendo clareza de que a situação que nós estamos deixando o planeta vai ficar difícil, não para quem está por vir, mas quem já está no planeta e vai, em tese, porque é mais jovem, né? Viver mais do que nós, por exemplo, né? Naturalmente, isso é o que deve ocorrer, esperamos que ocorra assim mesmo, né? Então, de certo modo, ela está trazendo à luz um debate fundamental, né? Que no direito, alguns chamam de terceira geração de direitos, já há colegas que vão sofisticando a análise, falando que é a quarta geração de direitos, enfim, não é o caso de trazer essa discussão agora aqui, mas, de qualquer modo, E veja, Marilu, a Constituição de 88, nesse aspecto, foi tão avançada, porque lá no artigo 225 já está explicitamente colocada a questão intergeracional, quando os constituintes definiram que o Brasil deve preservar o ambiente para as gerações atuais e para as gerações futuras. Então, ela está, na verdade, é curioso, né? Uma adolescente de fora do país relembrando que o artigo 225 já traz essa questão, né? E eu vejo como muito importante essa luta da Greta. Ela tem aí, começou lá com as famosas sextas-feiras, isso ganhou uma visibilidade muito grande, tem mobilizado jovens no Brasil também, que é muito importante, né? Então ela acaba conseguindo capilarizar essa discussão junto à juventude, que me parece, aí sim, o grande aliado que nós temos que ter, né? Na verdade, são os jovens que vão enfrentar, de maneira mais aguda, eu diria, as consequências socioambientais, por exemplo, do desmatamento, não é? E ela está, como sempre, muito bem informada, né? No momento da fala, ela chegou até a comentar, e a Amazônia está deixando de captar gás de efeito de estufa para emitir gás de efeito de estufa, né? Então, ela está bastante informada, bastante atualizada das consequências do desmatamento no Brasil, e isso é muito importante que ela traga a público, que é mais uma força de pressão, né? Mais uma voz para que a gente tenha aí mudanças, né? Nessa condução da política de conservação ambiental no Brasil a partir do governo federal, que, veja, Marilu, mudou o ministro, mas não mudou nada, né? Ele é só um pouquinho mais discreto, aparentemente, ele não está na imprensa como o outro, era um pouco mais exibicionista, digamos assim, talvez por interesses políticos, né? Mas a gente não assiste nada ainda concreto de mudança, né? Houve uma pequena diminuição do desmatamento, mas ela é a expressão ainda pouco clara, né, de uma luta, de uma vontade política mesmo de combater o desmatamento. Exato. A boiada continua passando, né? Resumindo. Continua, sem dúvida, infelizmente. Wagner, muito obrigada aqui pela sua participação, sempre uma aula, né? Porque a gente aprende demais com você. Muitíssimo obrigada e até semana que vem. Até a próxima. Até mais. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.